Se você acompanha esse canal, provavelmente me conheceu por causa do meu vídeo mais famoso. Por que Miraculous Ladybug é a pior série já feita? Ou quase. Obviamente um clickbait, já que na época eu mal tinha 1000 inscritos e eu tinha que vender meu peixe de alguma forma, porque eu passei meses produzindo aquele vídeo. Nele, eu comentava como um fã frustrado os inúmeros problemas que a série tem, assim como eu também falava de alguns dos seus acertos. É um vídeo que hoje eu enxergo muitos erros, eu faria ele de forma ligeiramente diferente hoje, mas eu sempre vou ter um carinho enorme por ser o que fez as pessoas descobrirem meu canal. Só que tanto nos comentários dos meus vídeos, quanto até lá no react do Corey, que aliás eu tenho que falar um muito obrigado atrasado pra ele, porque ver alguém que eu acompanhei bastante na infância assistindo meu vídeo foi simplesmente mágico, muitas pessoas pediam pra que eu falasse da sexta temporada quando ela fosse finalizada, embora eu já tenha falado um pouquinho dela lá na minha outra resenha. Só que na época só tinham saído 5 episódios dela, então era uma crítica incompleta. Então agora, mais de um ano depois, eu volto aqui para poder falar da muito bem-vinda sexta temporada de Miraculous Ladybug. Se bem que eu acho que eu tenho que me vestir para uma ocasião tão importante, né? Que eu posso usar? Tá, eu acho que um come faz sentido. Eu só espero não ser descartável igual os da série. Depois de uma grande luta com Ladybug, que o faz recobrar a consciência, em um último ato de arrependimento, pegando os Miraculous de Ladybug e Cat Noir, Gabriel Agreste faz um desejo para trazer de volta Natalie, mas não antes de pedir para que Marinette não contasse a todos que ele era o maior vilão de Paris. Todo mundo então é recriado, porém, Ladybug não encontra o Miraculous da borboleta, esse que agora está em mãos de uma nova portadora. Tentando manter os Miraculous seguros, então, ela dá seus portadores de forma definitiva, dessa forma criando a sua própria equipe, os Miraculous. Entretanto, esconder o segredo parece cada vez mais difícil para ela, sendo obrigada a mentir cada vez mais para as pessoas que ama, ao mesmo tempo que tenta descobrir alguma coisa sobre a nova vilã, que é muito mais ardilosa e perigosa do que o Hawkmoth era. Ai, caramba, eu tô tão feliz de finalmente fazer esse vídeo. Quem assistiu a primeira parte, entre aspas, sabe que eu já achava que Miraculous estava extremamente superior na sua quinta temporada, por diversos fatores. Mas não é exagero dizer que essa temporada reformulou completamente a série. Não só em animação, a sua estrutura, fórmula, roteiro, quase tudo se tornou uma coisa muito melhor. E graças a Deus! Primeiro de tudo, o grandíssimo elefante na nossa sala, a nova animação. O ser maligno que supostamente destruiu a série para muitas pessoas, porque, ai meu Deus, os personagens que têm entre 14 e 15 anos parecem, pasmem, adolescentes de 14 e 15 anos. É um tópico a esse ponto muito cansado, já que o outro lado nunca vai ceder, mas vamos ser sinceros, não existe opinião em qualidade técnica. A animação de Miraculous era um enorme problema. Mesmo quando você tinha bons episódios, na maioria das vezes eles eram capados por uma animação que foi feita num estúdio de baixíssimo orçamento. Tudo isso porque a ZEG era incompetente e nunca conseguia emplacar nenhum outro sucesso. Então, era pouco dinheiro para os estúdios e prazo apertado para que tudo saísse o mais veloz que podia e assim eles ganhassem mais dinheiro que não era convertido na animação. O que dava uma salvada eram os episódios da sangue, que normalmente fazia os finales ou algum episódio mega aleatório na temporada. E eles eram bons sim, mas eu diria que eles só faziam coisas bonitas mesmo nos especiais, que tinha todo um trabalho de iluminação e no movimento. Mas as coisas eram muito mais profundas do que isso. Os modelos eram cheios de problemas de proporção, os uniformes sexualizavam horrores esses personagens, o que é toda uma questão que vale um vídeo próprio. Você tinha personagens negros ficando mais brancos quando viravam super-heróis, os figurantes eram muito feios, os akumakisados normalmente tinham designs sem graças, muitos portadores tinham uniformes sem inspiração, o que perdiam toda a graça quando transportados do 2D pro 3D, porque, novamente, os modelos eram feios. Enfim, era muita coisa e muitos problemas envolvidos. É aí que nós recebemos uma temporada que dá pra falar facilmente que tem uma animação ótima pros padrões de uma série de TV. E melhor, é consistente. Agora tudo é feito num único estúdio.
E mano, eles tiveram só alguns meses pra fazer designs novos, modelos, cidade, figurantes, e se adaptaram a um software totalmente novo pra eles. E ainda assim, você vê os episódios do primeiro lote e fica embasbacado com a qualidade de iluminação que antes você tinha só nos especiais, e olhe lá, os movimentos são fluidos, as expressões são muito vivas. Cara, as transformações antes eram legais em sua maioria, eu não vou mentir. Tinha até algumas que até hoje eu acho boa, como a da Purple Tigers ou da Multimouse, mas a maioria era legal de ver na primeira vez pela novidade, e depois nunca mais. Além de que a gente tinha algumas coisas tenebrosas, como a transformação da Vesperia, que ela ficava toda bochechuda do nada. Agora as transformações recebem muito mais carinho. Eles têm um uso de movimentos, efeitos e música muito superior, que torna todo o conjunto irado. Não só alguns, como o Carapace, que antigamente tinham algo insosso, receberam transformações de ponta, que aliás esse em específico tem um instrumental absurdamente viciante de ouvir, como você tem a Milene, que na transformação antiga limitavam seus movimentos por ela ser mais gordinha, o que nem faz muito sentido, já que seu peso nem conta muito pros Miraculous que tornam todo mundo acrobata. E aqui recebeu algo que faz realmente jus a ela, uma transformação muito bonita e charmosa em que ela se movimenta de verdade, assim como o Ivan com o Minotaurus. E as lutas estão recebendo um cuidado que você não via na série há anos. Desde a primeira temporada a gente tava passando fome em animação, e isso só mudou no máximo ali na luta contra Ladybug e Monarch, que tinha que ter uma tensão maior por ser o fim do último arco. Isso aconteceu porque quando a Zeg fez a segunda temporada, diminuindo totalmente a qualidade das coreografias delas em relação à primeira, e notou que ninguém reclamou, praticamente eles desistiram de se importar em fazer algo interessante, o que te rende algumas coisas intancáveis como o Cat Noir vs Scarabella, que a sequência é quase toda um eterno PowerPoint. E olha que esse é um dos que foi feito pelo estúdio bom, tá? Agora a sexta realmente resgatou isso, porque você tem cenas de ação muito mais bem pensadas. Eu ainda acho que precisa de um cuidado maior nas lutas corpo a corpo, porque algumas delas realmente acabam soando mais lentas do que eu gostaria. Não por animação, mas porque parece tentar ter uma gravidade mais realista, eu acho. Só que eu imagino que isso é uma questão de costume com o novo software e tal. Porque Protocolo Secreto e Nemesis corrigiram essa questão pra mim, dando cenas com lutas corpo a corpo muito boas. Toda aquela sequência do Cat Noir vs Kung Fu é tão bem feita, principalmente porque não só é uma luta corpo a corpo, como realmente tem um pensamento do Cat Noir sobre o que ele tá fazendo, com ele bolando uma estratégia pra vencer. De toda forma, você sempre percebe que eles estão tentando construir a ideia de super-heróis lutando contra vilões, como sempre devia ter sido. Uma das coisas que tornou toda a parte dos Akumatizados antes insuportável pra mim, é que a criatividade com essas cenas morria cada vez mais, porque era só algo obrigatório e nem sequer tinham boas sequências de luta pra você acompanhar. Mas aqui, isso foi corrigido. Até quando o Akumatizado não é grande coisa, tipo só uma nova tormenta, você recebe uma boa sequência de ação, o que dá vontade de você ver mais vezes os episódios por causa disso. Não é algo tedioso que tá lá porque tem que estar pra cumprir uma tabela. E isso me cura tanto, vocês não têm ideia. Ah, mas os designs... Gente, é costume. Embora eu tenha gostado da maioria deles, existiram alguns que eu olhei torto inicialmente, como a da Rose e da Milene mesmo. Mas foi só ver eles em ação que, cara, eu não senti mais falta dos antigos. Eu acho que não só eles estão muito melhores em refletir a personalidade desses personagens e tornar eles mais únicos visualmente, como a da própria Rose, que combina muito bem com ela, como sinceramente, eles estão melhores. O Luca antes parecia Momo. Eu sempre achei ele muito distoante dos outros personagens, e eu não digo isso em idade, sim em design mesmo. Agora ele tá excelente aqui. Os uniformes de herói nem se fala. Não me apoiando naqueles horríveis tenebrosos que é fácil de jogar pedra, como o Rooster Bolt e o Capri Kid, até aqueles que não tinham designs ruins ganharam alguns melhores. A Miss Howard, o Carapace, a Ladybug, a Rena Rouge. E olha, eles fizeram isso sem ter que deixar ela branca. Não é tão difícil, né, gente? Além de óbvio, olha a diferença dos figurantes, eles são pessoas diferentes, têm diversidades e designs genuinamente bonitos. Mesmo aqueles alunos novos apresentados na temporada que não tem foco, têm bons designs, que são chamativos o suficiente, de forma que eles não pareçam completamente figurantes. Isso é surreal, cara, a gente tava comendo gelo antes e agora tá comendo filé mignon. Não me irritaria tanto pessoas que ainda xingam esses visuais, se isso não fosse puramente fruto de saudosismo, principalmente
principalmente porque essa animação não é perfeita, mas é claro que muita gente só não quer largar o osso e admitir que eles estavam errados em julgar a animação por um trailer vazado e uns renders no fim do episódio que claramente não refletiam como eles estariam em ação. Mas é isso que eu falei, não é como se essa animação fosse perfeita, principalmente depois do primeiro lote. Isso é, aqueles primeiros episódios que saíram antes do primeiro hiato. A temporada deixou de ter aquela qualidade consistentemente mega detalhada, cheia de fios, mega iluminação e afins. Isso fruto ainda dessa mania da Miraculous Corp de querer lançar os episódios o mais rápido possível, ainda que fora da ordem, ao invés de deixar a equipe trabalhar com calma. Não é à toa que alguns desses episódios foram lançados inicialmente incompletos e depois, quando saíram em outros países, receberam uma nova versão com uma qualidade superior. Eu vi muita gente utilizando disso para desmerecer a nova animação completamente, ou tratando como se ela tivesse um horror, mas não? O maior problema, e que eu espero que eles corrijam, é a renderização dos cabelos dos personagens, que em diversos episódios tá bem paia, e fica essa coisa esfumaçada e estranha, porque ainda que não tenhamos sempre uma iluminação no nível de alinhadora, os episódios ainda têm boa iluminação, eles não ficam mais parecendo bonecos de massinha sem vida igual antes. O episódio considerado feio da animação antiga tinha animação dura, geral ficava mortalmente branco que nem um vampiro, tudo parecia um Play-Doh. O episódio considerado mais feio da temporada é porque os personagens não têm mais fio por fio desenhadinho no cabelo, e ainda assim não é permanente nos episódios, tem inúmeras cenas que eles estão normais. E o mais importante, fluidez, ela continua muito boa. Nenhum episódio dessa temporada é rígido, nem os que são pouco importantes pro plot. Não é à toa que Castelo Negro tem um problema nos cabelos e é um dos mais elogiados em animação. Ou mesmo Yax Yosen, que não é do primeiro lote e ainda assim teve a cena da discussão da Kyoko com a sua mãe, que é super bem feita. Com as coisas quebrando, os efeitos de raios super realistas, a direção... Cara, absurdo! Mesmo os episódios animados pela Seng, você dificilmente ia ver uma pessoa clipando e postando por aí, elogiando a animação pra outras pessoas. Agora, esse episódio, se você mostrar essa cena pra qualquer pessoa, ela vai considerar uma cena muito bonita. Os fãs não tem mais que ter vergonha de falar que a série é bem animada. A única crítica que eu ainda tenho a essa nova animação é a forma como eles texturizam algumas coisas. Vai ficar meio fora do resto, mesmo nos episódios mais bem animados. Tipo a gosma da comatização, que já não era muito bonita, mas não melhorou. Essa coxa de frango que o Rockmouth segura, a geleia no pão. Estão vendo como essas coisas parecem ter uma qualidade mais baixa, ou como se fosse texturizada de forma diferente? Eu não sei porque isso tá acontecendo, e não é uma coisa que tá em todos os episódios ou acontece constantemente, mas tá lá e eu acho que é importante eu comentar. De toda forma, se a Zeg deixasse que pelo menos eles terminassem parte da temporada antes de lançar, isso já seria menos comum de acontecer, essas inconsistências no render e tal. Mas ainda com os erros, o episódio mais mal animado dessa temporada é um 7. O mais mal animado antes era um episódio nota 1 sendo muito bondoso. Eu vou defender com a minha vida a nova animação. E o tom da série no geral mudou junto? Se você assistir, sei lá, um episódio da terceira temporada e depois um da sexta, dá pra notar como a atmosfera é completamente diferente. Mesmo naqueles episódios que não são tão amados pelo público, o ritmo deles é muito melhor, com dificilmente eu sentindo que ele tá muito parado ou muito rápido. Existe um desenvolvimento de personagens, um cuidado maior com diálogos que eu vou falar mais pra frente, e principalmente na ambientação. Algo que a quinta temporada já fazia, que essa continuou, foi a ideia de não sobrecarregar demais a trama com diálogos, deixando coisas sendo contadas puramente pela animação. Um dos meus momentos favoritos em relação a isso é no episódio Rainha Tormenta. Nele, o Adrian tá procurando algo que ele realmente gosta de fazer, e a Marinette ajuda mostrando várias coisas que ela gosta e outras que ela não gosta. Mas no fim, embora tudo seja muito legal de fazer, não desperta nele a paixão que as pessoas têm pelos seus hobbies. E no fim do episódio, quando ele tá indo embora, ele ultrapassa sua casa e começa a correr. Simplesmente porque deu vontade de fazer isso, encontrando a Sublime no caminho e dizendo a ela que simplesmente ele teve vontade de fazer aquilo. O fato de ser uma coisa totalmente calma, só com a trilha sonora e a respiração do Adrian correndo, torna tudo muito mais natural, principalmente porque é só uma cena pós-crédito e que ele vai lá e faz. Antes provavelmente encontraria uma forma de fazer isso, uma cena completamente repentina, cheia de diálogo expositivo, enfim. Não é que a série não tenha mais
mais esse tipo de diálogo? Tem, mas a maioria dessas coisas são muito mais como uma forma de ensinar coisa pras crianças. Tipo o Adrien perguntar o que é autismo pro Max, ou aquela sequência da Marinette falando sobre como o Adrien não precisa de psicólogo porque pode falar com ela. E ainda assim, essas cenas funcionam com esses personagens. E aí vem outra das muitas coisas que essa temporada acertou: renovar a série. Uma das dúvidas que a fandom tinha era como seria quando os portadores tivessem seus Miraculous de forma fixa, porque não dava pra geral sumir da sala de aula ao mesmo tempo. E eles resolveram isso de forma brilhante, com a regra de que em ataques automatizados, os heróis só podem aparecer se eles forem diretamente chamados pelo Ladybug, em todo um sistema que ela criou pra ligar pra eles. Então, só vem quem é realmente essencial para a missão. Ele só pode se transformar sem o chamado, caso seja para coisas menores, como ajudar as pessoas no seu dia a dia. E claro, isso não levanta suspeitas, porque a escola nova na série é bem mais flexível em horários, e quando tem ataque de automatizados, as aulas geralmente se encerram por segurança. Problema solucionado de forma muito coerente. E com esses novos heróis, você pode criar novas formas de vencer os automatizados, explorando a criatividade das junções dos seus poderes. Não só isso, como eles realizam um dos meus maiores sonhos: pegar esses personagens da sala da Marinette e transformaram eles em pessoas de verdade, que vivem além dela e do Adrien. Com isso, eles foram quase todos completamente mudados para se encaixar em um novo arco, e se tornaram assim muito mais interessantes. Por exemplo, Nathaniel no episódio Alinhadora, que é um dos melhores da temporada, onde toda sua problemática é sua mãe não aprovar o seu mangá, considerando uma forma de desperdiçar o seu talento como artista. Mas profundamente, essa é uma forma do episódio demonstrar homofobia, com o ódio excessivo da mãe em vê-lo fazendo algo diferente que faz parte de quem ele é, simbolizando diretamente quando pais renegam seus filhos por serem LGBTs. Eu gosto muito desse episódio não só por brincar com isso, conseguindo burlar a censura, como ele entrega um bom destaque pro personagem de verdade, com eles focando nessa necessidade de aprovação dele, e trabalham bem a sua dualidade entre o que deixa ele feliz e o que os seus pais dizem, nessa corda bamba que faz ele tomar decisões precipitadas de forma realista, com a Marinette fazendo só ocasionais participações com uma piada que sinceramente eu acho divertida, e fazendo diretamente uma intervenção para deixar seu amigo feliz. Outro exemplo é El Toro de Piedra. Esse é por si só um episódio excepcional, porque você tem a Marinette no ponto, o que eu vou falar mais pra frente. Temos uma construção secundária da Juleyka, mas principalmente nós temos o desenvolvimento do Ivan, confuso de como lidar com seu pai, que é um grande ladrão que queria que ele fizesse parte desse mundo agora, e utilizam disso para explicar a ideia de um personagem usar a bateria como forma de descontar a sua frustração, porque ele acha que sentir raiva diretamente torna ele parecido com seu pai, e não ter espaço para conversar com ele só torna tudo pior, porque esse é o único método que ele conhece para resolver: o diálogo. E isso não funciona pelo pensamento retrógrado dele. Então o Ivan tem que lutar metaforicamente contra o lado egoísta do seu pai, que queria um filho igual a ele, uma forma de demonstrar como, diferente de quem o criou, ele posiciona a sua força para algo bom, proteger as pessoas, diretamente se relacionando com seu próprio poder. Tudo isso ao som da música da Juleyka, que durante o episódio tentou com seus amigos manter o Luca na banda com medo da mudança, mas que não funcionava por ele estar em uma videochamada que era instável demais. Então, com o apoio de seus amigos, ela ganha confiança bastante para tocar sozinha sua própria música. Uma música que diretamente diz como somos filhos dos nossos pais, mas não cópias deles. Além disso, eu adoro como o Miraculous Ladybug nesse episódio é simplesmente um chapéu para Ladybug ficar estilosa, quase como uma forma de dizer: você não é quem vai resolver o problema dessa vez. Tio Acorrentado é outro que eu gosto bastante, mas principalmente pela mensagem. O episódio é muito divertido, é legal pra caramba ver o Nino ter um episódio focado nele, que é realmente bom, e ele ajuda, já que nem esse episódio de introdução na segunda temporada presta. E além dele servir bem também como um fanservice, colocando a Marinette e o Adrien pra usar os Miraculous da Raposa e da Tartaruga, respectivamente, de forma esperta, ele também passa uma mensagem que é raro de você ver, mesmo em obras para adultos. A ideia de que divórcio não é necessariamente um monstro horrível. As pessoas mudam, evoluem e com isso, às vezes deixam de se entender, mas isso não significa que eles devem necessariamente se odiar. Ao perceberem que não se dão mais bem juntos e se separarem, isso permite que os pais do Nino virem pessoas mais equilibradas, o que não só melhora a vida deles individualmente, como melhora a dos seus filhos
filhos que constantemente tinham que ouvir as suas brigas. E nossa, a cena do início do Nino voltando pra casa, colocando a música no fone pra lidar com a discussão dos pais e ainda tendo que distrair o irmão da situação é tão boa, representa de forma tão sensacional o quanto isso é uma situação corriqueira que ele não consegue resolver, então ele só aprendeu a lidar. Como esse episódio acaba sendo só mais uma das provas de como o Core 4, que seria no caso, entre aspas, primeira equipe de super-heróis, Rena Rouge, Carapace, Ladybug e Cat Noir, só foram se tornar de fato uma equipe aqui, porque eles são realmente úteis nos episódios. Eles têm ideias, têm destaque, têm episódios próprios e não são só colocados numa luta para serem pegos em 2 segundos e depois não terem mais nenhuma importância significativa no episódio, que parte do marketing é as suas aparições. O Core 4 se torna realmente uma coisa real ao invés de simplesmente uma jogada de marketing. Sim, eu não gosto do final da segunda temporada, como é que você descobriu? E eu acho Noé, no caso do episódio da Milene, muito subestimado pelas pessoas. Embora ele não tenha diretamente uma grande história dramática, eu gosto muito da forma que ele é conduzido no sentido de que explora de forma excelente a relação da Milene com seu pai, é um dos poucos da série que realmente é bom sem eles terem que forçar a barra, traz de volta os problemas de ansiedade da Milene que tinham sido colocados em cima da hora e resolvidos tão em cima da hora quanto naquela bomba de sanguessuga, e uma das partes que eu mais acho interessante, a acumatização do Mímico, porque a forma que ele age a maior parte do episódio é realmente como alguém que só quer resolver o seu problema. Ele pega os poderes na intenção de falar com Noé, e ele vai até ele para poder fazer isso. Quando a Cat Noir e a Ladybug surgem, até o fim ele nunca tenta realmente machucar eles, o que pra mim demonstra uma força de vontade de não decepcionar a filha, o que é muito da hora. Na verdade, como um rato, eu acho que a forma que utilizam a Polymouse pela temporada como um todo é muito boa, porque ela é uma das portadoras que as pessoas não gostavam muito por achar que o poder individualmente era inútil, mas ela tá sempre mandando mega bem nos episódios. Também tem a Sereia Adormecida que... ai, é um dos episódios já feitos. Ah, sei lá, gente, eu não acho esse episódio ruim, mas esse lenga-lenga do Kim e da Undine é meio... essa personalidade de burro dele é só meio maçante a maior parte do tempo. E a Undine só é sonsa pra caramba com esse lance de não vou pedir um beijo dele porque nos contos de fada não é assim. Mulher, pelo amor de Deus. É um imbecil disfuncional de um lado que sofreu retcon de personalidade pra se tornar um personagem consideravelmente pior, e do outro lado a garota que se apaixonou pelo menino que leva tudo na piada e ficou em choque quando, pasmem, ele leva tudo na piada. Eu sinceramente espero que eles deem outro episódio pro Kim em que ele muda e se torna um personagem um pouco mais interessante, ou pelo menos com uma burrice mais engraçadinha e menos de dar raiva, mas sei lá, pelo menos a parte da akumatizada é divertidinho e o design da Sereia Adormecida é lindíssimo. A Kyoko tem teoricamente 2 episódios, porque Yaksi Yosen é centrado nela, mas as sujinhas é bem mais. E eu gosto bastante deles, principalmente porque eles meio que abrem margem para a ideia de que todos os portadores, ou pelo menos os mais importantes, não vão ter um único episódio de destaque para eles, o que era um dos meus medos. Mas principalmente eu acho que o melhor deles é as sujinhas, já que eu acho interessante, principalmente por coisas que eu direi mais pra frente, como é legal demonstrar como alguns pais realmente não amam os filhos, só querem ter um espelho seu pra olhar. E como isso impacta eles, o que é quase um contraponto total de El Toro de Piedra. A Kyoko tem toda uma rede de apoio, mas a falta de pais que realmente se importam com ela cria um sentimento horrível em si, em que parece que todo mundo tem uma família que os amam, menos ela. E é aí que entender que os seus amigos podem ser a sua família não só é dito como demonstrado, quando o apoio deles faz ela conseguir atingir o ápice dos seus poderes, não só os evoluindo, como evoluindo como pessoa. Eu tô muito interessado em ver mais dessa relação da família Tsurugi, principalmente agora que a Layla foi oficialmente confirmada como irmã da Kyoko. Eu quero muito ver o desenrolar também dela com o Adrien e Felix quando tudo vira à tona. E Fada dos Bons Sonhos é um episódio fofo. Eu sei que muita gente não gosta dele porque a representação de autismo do Max é meio genérica. Só que eu não acho que isso é um problema por si só. Pelo meu entendimento de autismo, eu achei que tudo tá bem posicionado para que você entenda as limitações do Max, mas ao mesmo tempo, eles não exageram a ponto de fazer com que o público comece a se irritar com ele, pois o personagem consegue comunicar o que ele não gosta de forma natural.
Não é uma representação super over que grita e esperneia. Além de que, eu acho tão fofa a relação dele com a Marinette. Em teoria eles são amigos há anos, mas a série nunca trabalhou tanto com isso como deveria. Mas eu gosto dessa ideia de que quando ele se torna o Pegasus, ele realmente assume uma nova postura, de forma que em nada se assemelha à sua contraparte. É como se ele entendesse sua missão e levasse ela acima dos seus medos. Só tá faltando parar de colocar a Bunny e Sylvie Piron, que não fizeram praticamente nada nos posters, e negligenciar o coitado que é tão importante na temporada. Eu me pergunto se esse uso excessivo dos poderes dele vai causar algum problema futuramente, justamente porque eu não lembro de um herói ficando cansado de tanto usar os seus poderes antes. Mas eu acho que os episódios que mais chamam a atenção desses focados nos personagens é Papai Cop e Fraudsir. Papai Cop, pelo motivo que eu já tinha dito no último vídeo, eu acho ele uma representação fantástica de como funciona a dependência emocional e a sensação de solidão. É muito bom como as cenas da Sabrina chorando e se lamentando são extremamente cruas. Tipo, não existe piada em meio a elas ou algo quebrando o clima. É uma coisa meio fixa. O que tá lá pra quebrar toda a parte emocional do episódio, no geral, é a própria Marinette mesmo. O que faz você simpatizar muito fácil com a Sabrina, o que era importante por ela ter ficado tanto tempo com a Chloe. Mas principalmente Fraudsir, porque eu acho muito curiosa a forma que ele é construído para um episódio comum de temporada. Porque, tá, no início ele é bem normal, já que o trio do poliamor reprimido tá fazendo essas brincadeiras no geral mais infantis, só que conforme a Zoe vai cada vez mais observando a injustiça do mundo, e entendendo como ele não é um mar de rosa, eu acho que o clima do episódio vai ficando mais denso. Isso é interessante! Ele vai realmente dando uma visão muito deprimida pro telespectador, porque a Zoe vê um monte de pessoas sendo excessivamente ruim, mas ela como super-heroína não pode fazer nada diretamente para impedir que isso aconteça. No máximo, ela pode parar ali no momento, mas nada garante que quando ela não estiver vendo, as situações não continuem ocorrendo. E por isso ela resolve se tornar a Fury, agindo pela noite, punindo essas pessoas ruins secretamente. E isso é interessante porque, mesmo depois de levar a armadura da Ladybug, ela não parou de agir como a Fury, o que demonstra a consequência. Sim, ela viu um problema ser resolvido pelos Miraculous. Talvez o sermão muito bem dado do Cat Noir faça aquele garoto parar de atormentar os bebês, e talvez o cinema não vá mais ser confrontado por aqueles caras, mas ainda assim, isso não resolve o problema que a princípio deixou ela tão furiosa. Só uma pena que a equipe de animação teve uma comunicação extremamente zoada durante toda a produção do episódio e falharam em representar as habilidades da Fury, fazendo parecer que ela tinha super velocidade, o que não faz o menor sentido. E mesmo que a gente diga que é a visão das vítimas, a forma que é feita, por exemplo, a cena dela levando o maquinista, acaba tornando tudo incoerente, já que claramente a reação do Max é pelo cara sumir do nada. De acordo com Thomas, a ideia era fazer um corte seco, o personagem ia estar num canto e ia cortar pra ele em outro, representando exatamente como a vítima se sentiu. Eu espero que venham a corrigir isso em futuros episódios, porque gerou muita confusão nas pessoas. Mas o mais legal é que essa melhora nas caracterizações não é só nos personagens principais, já que mesmo os novos alunos têm suas próprias problemáticas e vidas próprias além deles. Eu acho que o que mais se destacou nisso foi a Aglaé. Que adição excelente! Uma das coisas que Miraculous nunca tinha explorado muito era a ideia de que, embora tudo fosse consertado no final do dia, pessoas acumatizadas ou atacadas por acumatizados ainda podiam sentir medo ou ficarem mal por isso. O mais próximo disso é na cena que a Alia vê uma estátua da Lady Wi-Fi, mas é uma cena bem curtinha e rápida que passa despercebido. Aqui nós vemos alguém que realmente ficou paranoica com isso. A Aglaé não só desenvolveu uma de extremo de borboletas, como isso evoluiu para insetos no geral. A sensação de ser atacada e deixar de existir por um tempo, de poder ser controlada por sua raiva e se tornar um super vilão, vai evoluindo para uma paranoia completa, em que ela nem mesmo consegue sair de casa por um tempo. E isso só ir ficando pior por ela não buscar tratamento é tão legal! Demonstra como só consertar umas casas quebradas não faz tudo realmente se resolver. É uma cena consideravelmente longa, bem focada, bem ilustrada, sempre se mantendo no tom mais sério, em que ela conta suas preocupações para a psicóloga. Não só isso, como apresentam a importância de um psicólogo em si, e exploram que, embora seja muito frustrante, eles não têm varinha de condão, não vão conseguir te curar em um único dia, mas ainda assim você precisa deles para te ajudar.
É o tipo de coisa que com certeza fez falta quando eu mesmo era criança. A Sublime, apesar dos pesares, também se encaixa nisso. Apesar da sua deficiência, ela é uma excelente corredora. Não só nisso, como é muito talentosa em diversos outros aspectos. E ainda assim, luta com ansiedade constantemente para conseguir viver a sua vida. O que é uma ótima forma de ainda humanizar ela e não torná-la uma Mary Sue que magicamente faz tudo bem. Note como você consegue facilmente dizer como eles são e lembrar suas respectivas personalidades. Embora eu tenha as minhas ressalvas com Pran, muito por causa de uma certa cena de música aí, que você sabe qual é, ele se encaixa nisso também. Sua personalidade é muito bem definida, assim como suas próprias preocupações e limitações, com ele tentando ser bom e legal com todo mundo, mas ainda assim sendo ruim em ler como as pessoas podem se sentir às vezes e quando elas estão agindo falsamente, não notando o desconforto claro da Juleyka e caindo no papo de um dos integrantes do poliamor reprimido. Se eu chegasse pra alguém antes e perguntasse, por exemplo, mano, qual a personalidade da Milene? Era capaz que mesmo vendo a cena frequentemente ele virasse pra mim e falasse, eu não sei? Ou mesmo, qual a personalidade do Mark? Putz, a pessoa travava. Eles já vinham tentando arrumar isso na 4ª temporada em diante, mas esse aqui é o auge disso com toda certeza. Principalmente porque eles não só davam personalidades, também teve algumas que mudaram, né? Por exemplo, a Sabrina inicialmente não era só pau mandado da Chloe, ela era constantemente maldosa igual a Chloe. Mas eu não posso deixar de lado, com certeza é a melhor vilã que Miraculous já apresentou, porque, caramba, isso aqui é loucura. A Layla no especial de Londres já tinha mandado assombrosamente bem, mas ela é um dos pontos dessa temporada que só vai subindo e subindo, ficando cada vez melhor, porque não só mudaram toda a forma visual de representar a comatização, como agora existe esse cuidado de sempre tentar colocar algo criativo nela, pra sempre surpreender o telespectador. Seja a Chrysalis imitando pinturas famosas para um escultor, ela andando junto do Fred, se projetando como maior que o Raul, demonstrando o poder da única forma que ele reconhecia. Essa ideia toda de não só interagir diretamente na mente dos portadores, como esconder inicialmente a sua intenção de pegar os Miraculous se apresentando como essa benfeitora, é tão bom e faz tanto sentido. É como eu tinha falado antes, você vê esse ser mágico te dizendo como você se sente e dando uma solução mágica para resolver isso, te faz pensar que você tem uma dívida quando um tempo depois ela pede que unicamente você pegue 2 joias. E é muito interessante ver a dualidade de como Gabriel, por maior parte da série, só piora cada vez mais como um vilão, com a série muito se desistindo de torná-lo ameaçador e quebrando muito o clima com piadas cada vez piores, só pra depois, em momentos isolados, tentar reverter isso nos episódios mais sérios, o que dificilmente convencia o público, tudo isso com aquele design horroroso que só vai piorando, enquanto a Chrysalis vai ficando cada vez mais assustadora. Você vê esse personagem com inúmeros planos que usa os acumatizados a maior parte do tempo, não pra necessariamente pegar os Miraculous, mas para estudar e entender os seus erros para futuramente se aprimorar, tendo muitos rostos, podendo ser literalmente qualquer um dentro do elenco, e que quando falha, ainda assim você se surpreende pela qualidade do plano, ou mesmo sabe que isso foi simplesmente por sorte. Toda a sua ideia em Vampigami de forçar uma acumatização ali, fechando todo lugar, limitando onde a Marinette poderia se transformar e colocando uma câmera no único possível para pegá-la no flagra, se não fosse a percepção da Tiki, já era. Assim como toda a sua ideia de conseguir o Anel do Fênix para manipulá-lo, só falhou porque eles tiveram o azar de naquele momento ele não estar com ele em mãos. Uma das únicas vezes que isso aconteceria, inclusive. E não tem como não citar a sua participação em Protocolo Secreto, que é sinistra. A forma como ela brinca com a Marinette e com você mesmo, criando uma sensação absurda de perigo é... Meu Deus! Toda aquela cena da Marinette ouvindo o alarme, tentando abrir a bolsa com as luvas no desespero, não conseguindo, e aí raciocinando que tinha que tirá-las, só pra depois correr no mais profundo desespero com aquela cara e não encontrar nada, criando a sensação de paranoia, é pique cena, pique direção e pique animação. E na real, todo esse episódio é um show à parte. Acho que é fácil o meu favorito da série inteira.
toda a ambientação dele é maluquice. Você vai ficando doido junto da Marinette, não só por causa da ideia de ter um impostor, mas porque justamente a direção trabalha bem. Mesmo quando você tá tendo a luta com o Akumatizado, você tem o Cat Noir surtando, a Alia tendo que conduzir a situação em segredo sem se revelar e mantendo a ilusão, mandando em todo um time. E quando tu acha que a situação tá resolvida, você tem aquele final em que o verdadeiro tio da Marinette liga pra ela e todos eles entram em choque. As expressões da Marinette andando lentamente até o lugar, ela vendo o desespero dos pais e com isso resolvendo revelar sua identidade. É tudo tão bom, é tão fantástico, eu amo tanto a Chrysalis. E esse tipo de coisa funciona justamente porque eles não transformam ela em piada. A personagem falha, sim, mas você vê que isso não é por burrice, é conveniência. E ela não fica chorando, preocupada, ela tá sempre com a pose de estar em um passo à frente, te fazendo questionar sobre o que ela realmente está tramando. Além de que ela tem um design tão mais interessante do que o suposto estilista, esconde ela muito bem, mas ainda assim é todo muito bonito, muito próprio e é muito fácil de tornar assustador. A renovação foi muito boa para que nós saíssemos da mesmice, mas não só isso, como eles estão trabalhando para equilibrar como elas funcionam. Então nem todo episódio precisa ter acumatização em tela, e nem todos os Miraculous ganham lutando de fato. Tipo de coisa que ajuda a não ficar repetitivo, sabe? Inclusive, eu vi muita gente falando que não entendeu o porquê da acumatização dos pais do Nino, porque ele não luta de fato. E eu enxergo como a personagem treinando o que ela pode fazer com Miraculous. Note como esse akumatizado não pode ser derrotado da forma convencional. Ele precisa que eles em si se resolvam para poder se desakumatizar. Eu sinto que isso vai voltar em algum momento futuramente. Eu não posso deixar de mencionar, inclusive, que a Chrysalis fez um evento histórico, a akumatização da Marinette. Angel of Darkness, the world in your hand, but I will fight until the end. Tá, parei, desculpa. O que foi um evento histórico? Quem tá na fandom desde o início sabe que isso era um dos maiores sonhos dela. Óbvio, não foi tão surpreendente quanto poderia, porque infelizmente os trailers americanos já mostravam coisa de semanas antes da acumatização, mas ainda foi uma coisa gigantesca, porque a Concerta Corações é lindíssima e ainda tinha toda a possibilidade disso ser na verdade um bait. Dito isso, é muito engraçado você ver pessoas falando que esse é o melhor episódio da temporada, porque isso meio que evidencia que é uma pessoa que via Miraculous, provavelmente ali até a terceira ou quarta temporada, largou porque perdeu a paciência, o que sinceramente é bem compreensível, mas foi ver esse episódio específico só pra poder matar o desejo de infância de ver a Marinette akumatizada. E aí, ela se deparou com um episódio com a qualidade média da temporada e se deslumbrou sem saber que isso é o comum dela. Salem, você tá dizendo que o episódio é ruim? Não, ele não é. Na real, é muito legal. Eles fazem um bom uso do trio do poliamor reprimido, criam um conflito palpável para a acumatização de verdade, e mesmo akumatizada, é muito interessante como a Marinette não fala nada quando a Layla pergunta se ela é Ladybug. Eu gosto disso porque mostra que mesmo cedendo a ela, a Marinette segue se esforçando para estar de alguma forma no controle. E, mesmo que tenha durado pouco tempo, no fim, o episódio não existe só para criar um trauma inútil na protagonista e fazer fanservice. Serve para que a série demonstre como guardar o segredo está matando ela por dentro, e como isso tá tornando ela cada vez mais fácil de quebrar, o que talvez volte numa acumatização mais tarde para a própria Ladybug. Mas embora ele seja um bom episódio, eu não diria que ele é, sei lá, top 3 melhores. Tem outros na temporada que são mais interessantes do que ele, e não tem nada de mal nisso. Sobre a Nemesis, bom, ela é uma ilusão, mas o design é excelente também. Cê é louco, a adolescente cozinha 20 vezes mais que o tal estilista nesses visuais. Mas Salem, a sexta temporada é ruim, eu vi no TikTok. Eu acho que é importante reservar uma parte desse vídeo pra rebater coisas idiotas ditas por pessoas burras. Sim, isso mesmo, burras! Não tem outro jeito de dizer. Desde a animação que eu já falei sobre aqui, até caracterização de personagens ou episódios inteiros da temporada foram colocados pra Cristo, e eu vou pegar as principais dessas coisas pra comentar sobre aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu só tenho que pedir pra, por favor, você dar like, se inscrever e apertar o botão de hype caso esteja disponível. E se quiser me apoiar, você pode se tornar membro do canal, onde você pode ganhar alguns benefícios. Ou, se você quiser me apoiar de uma forma única, também pode fazer isso no meu Live Pix. Agora, voltando, essa temporada tá forçando personagens LGBTs?
sinceramente, se você achar isso, tu é alienado. Já tem décadas que a série tentava inserir personagens LGBTs, e só não faziam isso porque o canal não permitia. Em Zobizou, a gente tem literalmente um beijo da Rose na Juleka, mega escondido, mas tem. Tinham tantos indícios desse casal que na época de Remorso, o próprio Thomas tinha dado a entender que ele queria que elas fossem canônicas. E no episódio Haki-san, quando Mark dá pra Komatsu seu bem mais valioso, embora ele diga que é um mangá pela censura, o Nathaniel que é levado junto. Então, assim, a única diferença é que agora eles não precisam mais esconder, e as demonstrações deles são totalmente válidas nos episódios. O beijo de Julie Rose é um momento de virada pra Juleka, recebendo apoio da sua namorada, por exemplo. E ainda assim, se você pegar os dois principais casais LGBTs da série e comparar a quantidade de beijos que eles deram com o Kim e a Undine, que são quase figurantes, a quantidade de beijo do casal hétero é o dobro. Ainda é meio escondido a maior parte do tempo, nenhum personagem foi reduzido à sua sexualidade, e é tudo colocado de forma extremamente natural, tipo os pais do Kim que aparecem de forma completamente comum. Realmente não existe como essa crítica não vir de puro preconceito. A temporada deixa muitas coisas em aberto. Sim? Oficialmente, esse é o segundo arco de uma série que já foi renovada para 8 temporadas até agora e tem planos para pelo menos 12. Assim como a primeira temporada ou a segunda deixam brechas para serem resolvidas futuramente, a mesma coisa acontece aqui, mas por alguma razão eu vi muitas pessoas comentando como tal cena pós-crédito não levou a nada, como o reino não se revelou ou como a Chrysalis não tem um objetivo, e é muito óbvio que não só essa como outras críticas é pelo simples fato da sexta temporada ser nova, no sentido de que a pessoa não sabe lidar com o fato de que a série evoluiu, mudou, e começa desesperadamente procurar motivos mesmo que inconscientemente para reclamar. O reino vai ser uma organização que vai agir nas sombras daqui em diante. Em Noé, isso é deixado ainda mais claro. Quando a Milene está conduzindo todo o seu plano para tornar Paris um lugar mais limpo e seguro, nós vemos o reino dizendo que eles têm que recobrar controle sobre o Paris. E é aí que o Noé entra. Ele desiste do filme e supostamente o dia é salvo, mas vemos que ele está se apoderando de marcas de grande influência, tentando até mesmo comprar a marca dos Agreste, justamente abrindo brecha para o público pensar o que exatamente esses personagens querem com mais poder ainda sobre o mundo. Mesma coisa para as cenas pós-créditos e a mesma coisa para Chrysalis, até porque, irmão, a ideia da personagem até agora é se manter escondida, temos pouca informação dela, então é para você se questionar por que ela faz tudo isso. Não é um furo de roteiro, esse é um recomeço e ele tem que dar pano pra manga para que o futuro possa ter sempre coisas novas para resolver. Saudades quando era só Ladybug e o Cat Noir. Irmão, deixou de ser sobre os dois personagens em 99% dos episódios? Ontem nós temos 5 temporadas, 3 especiais de TV e um filme com essa dupla. E pior, ainda tem episódios que são só eles nessa temporada, como Tormenta Castelo Negro e Fadas do Bons Sonhos, onde no máximo o Max está lá pra ajudar eles com portais. Eu vi muita gente falando aquela ladainha de que agora as lutas não tem mais graça porque antes eles tinham menos opções e tinham que se virar mais, mas isso é mentira! Você não via Fendo pagando pau pra cenas de inteligência desses dois vencendo, porque novamente as lutas da série em maioria eram sem graça e picos de inteligência em sua maioria eram umas coisas totalmente forçadas. Mesmo com poderes ilimitados e um time, eles ainda têm que pensar engenhosamente em como agir. Olha, por exemplo, o episódio da Doutora Psicopiloto. Mesmo com muitos heróis, não era fácil de vencer. Eles tiveram que montar todo um plano para encurralar ela. E sequer precisa ser um dos grandes episódios da temporada para isso. É mais uma vez aquilo que eu já falei, um saudosismo doente em não ser mais as coisas como eram antes, até porque eu lembro perfeitamente de como só a possibilidade dos episódios terem mais heróis deixava os fãs completamente energéticos. Não é à toa que eles ignoravam quando isso vinha em episódios medíocres. Não gostar disso sendo bem utilizado é puramente loucura, não tem pra onde correr. Quarto e mais importante, Alha é uma amiga ruim. Vamos lá!
Pra quem não sabe, eu sou parte integral aí do jurídico da Alia. Tô desde o início da temporada aqui como um dos maiores defensores dela. Se tu me segue no Twitter, você sabe bem disso. E eu posso afirmar com certeza duas coisas. As pessoas que odeiam a Alia, em sua maioria, não têm compreensão do que amizade significa, e a outra parte é simplesmente racista. Calma, dedo nervoso, me ouve antes de você comentar indignado. Boa parte dessas críticas normalmente partem da fenda de Miraculous do TikTok. Óbvio, não é só de lá, mas em outros lugares existem aquelas pessoas que defendem ela. Por lá é praticamente inexistente isso. Então, guarda essa informação. Uma coisa que eu notei muito nessas discussões sobre como amiga a Alia é, isso antes mesmo da sexta temporada, é que muitas pessoas têm na cabeça que amigos, principalmente melhores amigos, existem pra te validar. Eles estão lá pra botar a mão na sua cabeça e compactuar com qualquer coisa que você faz, por mais errado que isso seja. Isso se confirma principalmente na fandom, quando é muito comum você ver as pessoas dando de exemplo pra uma amizade melhor, a Marinette e a Kagami. Sabe, aquela amizade de uma das integrantes é uma garota com zero tato social, que aprendeu praticamente tudo sobre isso com a Marinette, e por isso tem pouco ou nenhum espaço a maior parte do tempo pra discordar dela, já que não entende muito de certo e errado numa relação. E não é que eu esteja falando que Marigami é uma amizade ruim, eu adoro as interações dela. Desde que se tornaram amigas, elas são muito divertidas de ver em tela, mas o ponto delas é totalmente diferente da Alia. O que fez a Marinette confiar o segredo à amiga é saber justamente que ela é responsável, e ela se provava ser boa no que fazia, e por isso foi a primeira heroína definitiva da equipe. Mas o que torna ela responsável e boa é justamente sua maturidade que permite que ela aconselhe a Marinette. Mas aí chegamos ao Gabriel Agreste nessa equação. Quando a Alia descobre o segredo em revelador, ela fica furiosa, não só porque ela estaria mentindo pra todo mundo, mas porque a Marinette quebrou a sua promessa de nunca mais manter segredos dela, escondendo algo que era essencial pro Adrien e pro mundo. Tudo que foi dito é tão verdade que a Marinette mal tenta rebater, justamente porque ela sabe que tá errada. Já em Nemesis, a coisa fica pior. Ao descobrir novamente toda a verdade, dessa vez sozinha, a Alia vai confrontar Marinette, que tenta, pasmem, meter um gaslight na amiga, mentindo por cima, falando: eu? Esconder que o Gabriel Agreste é o Monark? Claro que não, se isso fosse verdade é claro que eu diria pra você. E em seguida basicamente distorcendo toda a situação pra que ela volte a ser sobre o novo portador da borboleta, tentando tirar o assunto da identidade. Isso, junto da própria mentira, deixa ela uma completa fera, com razão. Ah, mas a Alia nem tentou entender o lado da Marinette. Cara, a Marinette, meses atrás, teve a oportunidade de falar a verdade pra ela, e nesse momento, a Alia poderia ter todo o fato. E aí, ela iria sim discordar da Marinette, mas eu garanto que ela apoiaria e não abandonaria. Até porque o que o Gabriel fez foi literalmente aliciar uma menor, forçando uma face de bom moço, a obrigando a mentir pro filho e pro mundo. E ainda assim, quando a Alia vai confrontar ela em Nemesis, ela dá brecha para que ela tenha explicações e a Marinette, como dito, manipula a situação. Você entende que a Alia não tem bola de cristal? Diferente da Kagami, que tinha toda a situação e teve tempo para poder pensar e apoiar a Marinette, a Alia não teve. Ela nunca teve todas as informações. Porque a Marinette nesses momentos nunca abre a boca e é direta com ela, falando que toda essa ideia não partiu dela. Será que é realmente tão bizarro assim você pensar que dentro da série o Gabriel foi uma ameaça real? Que ele tentou matar a família dela? Na cabeça da Alia, ela só tá sendo uma obcecada que acha que o Adrien não aguenta e por isso escondeu do mundo inteiro algo tão importante. E pior, manipulou ela a forçar uma visão positiva do pai dele pro Adrien de forma completamente doentia. Não é só ela não querer mentir, isso fica claro, é só um agravante. Até porque ela tem que mentir sobre a sua identidade de heroína e literalmente revelador, ela foge uma identidade onde precisa mentir para ajudar a sua amiga. E novamente, em Lady Chaos, mesmo indo contra todos os princípios, ela ajuda a Marinette a enganar o Adrien. A maior questão aqui é não contar pra ela, é não explicar, e isso nem é totalmente culpa, nem mesmo da Marinette, porque como eu disse, ela foi manipulada por aquele bizarro do Gabriel, e ela talvez nem tenha se dado totalmente conta disso ainda. E detalhe, mesmo depois disso tudo, ela deixa claro que elas ainda são amigas. Na situação dela, da forma que tudo se desenrolou, a maioria das pessoas que reclamam tanto da Alia já teriam metido o pé e nunca mais falado com a Marinette.
Ah, mas em Conserta Corações ela desconfiou da Marinette. Ai, vamos lá. O Adrian que viu a Marinette com o Nino. O Adrian, o moleque que é o maior doce com a namorada do universo. O garoto que não mente. Nessa situação com a Alia, sabendo que a Marinette estava escondendo alguma coisa que ela não contava de jeito nenhum, foi a assimilação mais óbvia supor que o Adrian estava falando a verdade. E ainda assim, a gente viu um recorte de alguns minutos. Toda a situação se desenrola muito rápido, nem dá pra dizer como a Alia agiria depois. Com a cabeça cheia, qualquer um faria o mesmo, ia ficar bravo e meter o pé. E é aí que a gente vai entrar na questão do racismo, que tanta gente se morde de raiva quanto é pautado. Quando saía a mínima cena da Alia falando com a Marinette, ainda que ela sequer estivesse realmente discordando da amiga, ou sendo mais incisiva, isso já era o suficiente para ela receber um hate extremo. Quando Nemesis deu a cena fora de contexto, em que supostamente a amizade delas acabava, foi uma baita briga. E mesmo com muita gente falando, espera o episódio sair, continuou um grande hate. E no fim, ela nem terminou a amizade com a Marinette, aquelas cenas estavam realmente fora do contexto. E agora vem a clássica, um dos maiores argumentos pra dizer que ela não é uma amiga verdadeira pra Marinette. Falar que a Alia acreditava na Layla, quando a suposta melhor amiga verdadeira da Marinette também acreditava na Layla, a ponto de ser acumaçada 2 vezes só numa temporada por isso, inclusive na segunda vez, pondo em risco a vida dela e do namorado. Isso nunca é levado em consideração por essas pessoas. Junte isso ao fato do TikTok por alguma razão ter uma quantidade massiva de preconceitos, e eu não digo só racismo, eu digo geral mesmo, a ponto de vídeos com pessoas negras que viralizam constantemente terem comentários cheios de like de puro racismo recreativo, e você terá parte do problema. Nossa, Salem, você tá falando que todo mundo que critica a Alia é racista? Claro que não, seu imbecil! Mas negar que existe racismo nesse ódio descomunal pela Alia é negar a realidade. Principalmente quando um dos pontos que sustentam essa raiva é forçar uma compreensão das cenas, onde muitos dizem que a Alia estava tentando tornar tudo sobre ela, o que é burrice, e 2, usar um arco ruim em que a ideia era a Marinette estar sozinha contra a Layla, o que fazia eles descaracterizarem a Alia de propósito para ele funcionar. Até porque, se a gente for usar a Alia de argumento, não salva praticamente ninguém do elenco para ser amiga da Marinette. E eu vou declarar e prever, tá? Se eu errar, vocês podem vir aqui falar. Na 7ª temporada, ela vai descobrir toda a verdade, vai ficar brava, mas vai fazer de tudo pra apoiar a amiga nesse segredo que até a Marinette sabe que não pode esconder pra sempre. E com isso, eu encerro meu caso e declaro Alia Césaire inocente! Salem, isso significa que a 6ª temporada é uma temporada perfeita e que não tem nenhum erro? Claro que não, mano. Você me conhece, eu sempre vou achar algum erro. Em especial, embora a temporada seja excelente escrevendo personagens, ela continua tropeçando muito quando o assunto é os adultos. Os personagens mais jovens podem ter arcos, mudarem com o tempo e afins, mas os adultos, por algum motivo, têm essa necessidade na temporada de começar e terminarem no mesmo episódio, se tornando pessoas objetivamente melhores muito rápido. Em alguns casos, até funciona. Em Alinhadora, era tudo baseado num pré-conceito, no sentido literal da palavra mesmo. Ela tinha uma ideia do que era HQs, mas nunca realmente foi além de entender e ler um quadrinho. Assim como eu posso passar um pano bem de leve para El Toro de Pedra, já que apesar do pai do Ivan querer cometer um crime de novo, ele realmente não cometeu. E deram a ideia de que ele pode mudar, não que ele realmente mudou, ele não se tornou um bom pai. Mas nossa senhora, o que é aquele episódio dos Lobo-Avós? É até uma coisa de se elogiar o quanto esses escritores conseguiram de forma engenhosa construir um personagem que é um lixo de pessoa e que é claramente machista, ainda que eles não pudessem deixar isso tão na cara assim. Ele constantemente diminui a Millie, não se importa com os sentimentos do Adrian que está órfão e grita com tudo e todos. É tão nojento que é de bater palmas. Que ótimo trabalho em fazer um personagem completamente desprezível em tão pouco tempo. E nós sabemos que ele vai sofrer as consequências por isso no fim do episódio. E por isso que é tão legal, né? Não é? Bom, não. Ao fim do episódio, ele basicamente só aceita que os avós paternos do Adrian sigam sendo da família. A Millie é quem manda nele agora, eu acho, e ele se revela só um bobinho, mantendo as aparências. Ai, que fofo, nem parece que ia tirar o Adrian de Paris, fazendo ele perder toda a vida logo depois de perder os pais, assim ficando completamente sem rede de apoio. Ai, mas ele era tão fofinho. Olha ele comendo batata frita aí, ó.
Olha, eu entendo o objetivo. Ensinar tanto para as crianças quanto para os pais como eles devem se comportar, como melhorar e tal. Mas ainda assim, não faz o menor sentido esse desespero em tornar os adultos esses inocentes imaculados. Por que as crianças podem ter arcos, podem cometer erros e melhorarem, mas eles não podem? Tem sempre que ter essa ideia de que eles sempre são bonzinhos. E isso é problema antigo, tá? Tipo a Marinette canonicamente sofrer bullying da Chloe há uns 3 anos seguidos e os pais dela ignorarem isso, nunca nem pensando em botar ela em outra escola. E a série ainda assim continua pintando eles como pais incríveis e preocupados. Tudo isso enquanto supostamente adolescente de 14 anos é irredimível. Mas o caso onde isso mais me pesa é na Natalie. Mas eu já falo logo. A Chloe é todo um caso à parte que eu sinceramente não vou me aprofundar tanto aqui porque, sinceramente, eu tô cansado. Depois de todo o estrago que o Thomas fez por birra, eu só queria que ela sumisse da série e eu nunca mais tivesse nenhum tipo de destaque além de aparecer do seu lado dos personagens de vez em quando, já que ela só tava piorando cada vez mais. Mas os fãs continuavam pedindo porque eles achavam que magicamente ela ficaria boa. E pasmem, apareceu, continuou do mal, teve um episódio sendo ruim e as pessoas reclamaram. Ela não vai mudar, ela não vai ter redenção, não adianta mais gastar oxigênio falando que o Thomas é um imbecil, porque todo mundo sabe. Não faz muito tempo ele tava brigando com outra criança porque perguntaram a idade dos personagens pra ele. Não peçam mais episódios da Chloe se for pra reclamar que a personagem não vai ser redimida, porque pasmem, ela não vai ser redimida. O problema aqui não era escrita igual aos outros personagens. Ela não era ruim porque eles não sabiam como escrever ela sendo boa. Ela é ruim porque o criador da série tá de marcação com ela. E no final, só traz aquelas discussões de fanáticos burros falando como a Vespera é supostamente inútil, porque assim como outros portadores, o poder dela é muito OP e por conta disso você tem que tirar ela constantemente da ação, ou porque ela tava num plano em que ela tinha que se fingir de amedrontada pra deixar a Chloe distraída tentando pegar o Miraculous dela, pra que assim a Ladybug e os outros pudessem vencer o dia. É só um desperdício de episódio que faz as pessoas voltarem a botar a culpa em outros personagens por ela ser supostamente mal, além da Audrey e o prefeito Bostola que são os únicos culpados de verdade. E aliás, tá aí, outro que fez bosta e não arcou com consequência nenhuma e tá solto e sendo tratado como bonitinho fofinho. Esse prefeito nojento que é parte do problema dela tá desse jeito. Inclusive, outra coisa meio paia que é toda a questão dos poderes. Porque dá pra ver como a galera da produção se arrepende muito de alguns deles, como o King Mokey, o Minotaurix, a Vespera, o Rooster Bolt. Porque, teoricamente, dá pra vencer tudo com eles. É o que acontece quando você bola a série sem pensar mais pra frente. É praticamente a mesma coisa que aconteceu com as caixas dos Miraculous em outros países, que eles não querem voltar a explorar, porque provavelmente eles não têm ideia de que poderes dariam pra esses outros Miraculous. Então, criaram poderes OPs e agora em vários momentos parece só meio bobo a Marinette não chamar todos eles pra vencer tudo rapidamente. E a série provavelmente em algum momento vai procurar limitadores diretos pra resolver isso, seja algum power-up nos poderes da Chrysalis, ou sei lá, algum tipo de interferência do Supremo, mas por hora é uma coisa que me incomoda um tanto e vai te incomodar mais se algum desses heróis for seu personagem favorito. Mas voltando pro lance de caracterização, porque eu me perdi um pouco, os Kuwamis continuam sendo escanteados. Mesmo os episódios focados em seus portadores, a maioria dos Kuwamis está muito no modo automático, com pouquíssimas falas. Isso quando eles têm falas. E a personalidade de maioria deles acaba sendo retconada para que eles se tornem somente fofos. A Bark, que era toda a série marrenta, se tornou algo totalmente avulso e esquecível, ainda que fosse muito bom se ela tivesse mais personalidade para conversar com a Sabrina em Dead Corp. Isso sem falar na Tika, lobotomizada de Protocolo Secreto, que não calava a porcaria da boca, enchendo o saco da Marinette, que tinha suspeitas muito válidas. Isso não é um problema só dessa temporada, mas não é algo que ela resolveu, então é válido mencionar. E se eu tô fazendo um vídeo de Miraculous, é claro que eu tenho que falar do Adrian. Infelizmente, meio que ele entra no mesmo barquinho, porque depois daquela temporada ter encontrado na sua primeira metade um ponto ideal de protagonista da Ladybug e ele, a sexta praticamente tá com isso no lixo. Não é como se o personagem estivesse necessariamente ruim. Eu acho interessante a forma que estão construindo o Adrian na temporada. Nessa ideia de como ele tá totalmente confuso do que sentir na falta do seu pai, que bagunçou a cabeça dele, sendo
no início carinhoso, bondoso, mas se tornando frio e amargo após a mãe ficar doente. E nos últimos dias de vida, repetidamente, se tornando caloroso e esforçado novamente, só pra logo depois virar o mesmo poço de ódio mais uma vez. É interessante ver coisas como no início, ele falando como sentia falta das panquecas dele, e que ele nunca faria tão boas quanto as do Gabriel, e depois ressaltando como as panquecas que ele fazia eram secas e sem graça. O Gabriel quebrou tanto a cabeça do menino que ele tenta inicialmente forçar essa boa visão dele, pensando que seu pai era realmente bom. Mas embora ele tivesse essas boas memórias, elas não apagavam quem ele realmente era, e por isso ele fica mais conflituoso e raivoso, com a explosão disso sendo um excelente episódio de Gabriel Agreste, onde essas várias memórias ficam batendo na porta dele e ele não sabe o que sentir. Essa ideia dele tentar agora descobrir quem realmente é excelente. É feito de forma muito interessante, desde o cabelo, o quarto incompleto porque ele não sabe o que ele gosta e como completá-lo, ele tentando procurar um hobby, indo à psicóloga, tem muito potencial aqui, e eles entregam boas cenas. E como Cat Noir, ele deixou de ser ridicularizado constantemente e passou a ter algum mínimo de autonomia nas batalhas, sem depender só do manda e não manda da Ladybug. Dito tudo isso, ele continua não sendo o protagonista. A temporada é muito mais a Marinette segurando o segredo do que daquele que é o centro do tal segredo. Aquele que perdeu o pai e tá lutando pra conseguir uma identidade que ele nunca pôde ter. E como Cat Noir, ele ainda não tem realmente o respeito que devia ter dentro da obra, porque em um momento ele tá lá em cima na liderança com os Miraculous e no outro ele tá junto deles lá embaixo. Ele não deveria ficar como um qualquer na equipe. O Cat tem que ser a pessoa que a Ladybug mais confia, seu braço direito, o segundo líder. Não é que eu ache que ele tem que ser o guardião, mas sabe, ele tem que ser um protagonista e não ficar sendo pego pelos anti-Akuma. O que tá, é diferente de ser somente uma isca que é sempre pegar pelo vilão, mas ainda assim, não é o ideal do que devia estar acontecendo com ele. Tudo isso me faz ter tanto medo de que quando a verdade for ser revelada, eles foquem integralmente na Marinette e não no Adrien, que depois disso tudo vai ter que tirar todos os objetos cortantes da casa quando notar que mentiram pra ele de novo sobre como o pai era. É complicado. Mais complicado ainda é não ter foco nenhum nas amizades masculinas. Isso sempre foi um problema da série. Tipo, o Nino e o Adrien não parecem ter amigos como a Alia e a Marinette, mas não incomoda isso ainda não acontecer. Nós sempre temos cenas da Marinette e suas amigas conversando, com, de vez em quando ali, alguns meninos participando. Só que elas têm festas do pijama, conversas individuais. Enquanto isso, o Adrien, que é quem mais tá precisando de gente pra conversar, parece que nunca tem ninguém além da sua namorada ao seu lado. Custava nada em alguns episódios terem conversas dele e do Nino, com o Ivan, o Mark, sei lá, cara, sei lá. Seria até um ótimo ponto pra ele ter um apoio quando ele ficar totalmente mal da cabeça. Mas não só nisso eles falham na caracterização de personagens, como esse problema acaba afetando até mesmo a protagonista da série. Cara, é absurdo eles parecerem não ter ideia do que fazer com a Marinette nesse início. Todo seu arco amoroso na quinta temporada era de se entender como pessoa, descobrindo de onde vem seus medos e superar isso pra poder ficar com a pessoa que ela mais ama, sem as suas inseguranças a atrapalhando. Tanto que em Proteção, nós temos um momento muito significativo em que ela recebe uma mensagem do Adrien sobre ir na casa dele, e ao invés de deixar a ansiedade e o medo dominá-la, ela simplesmente vai até lá, de pijama e tudo, realmente sem planejar nada, tentando superar esse seu lado. E ele não tem uma reação estranha, simplesmente bota o seu próprio pijama e eles ficam juntos. Ela é recompensada por superar os seus medos, e principalmente por se tornar mais madura aqui, e mais ainda no especial de Londres, vulgo auge de Miraculous, e também vulgo a melhor caracterização da Ladybug, você imagina que ele estaria só melhorando, né? Pois é, o primeiro episódio que recebemos foi desenhista, e nele temos a Marinette deixando o medo e a ansiedade dominar, não conseguindo ficar perto do Adrien porque supostamente não sabe como se virar ficando sozinha com ele. O quê? Marinette, você literalmente ficou sozinha com ele mais de uma vez na temporada passada. E pior,
cronologicamente, ela também já tinha ficado sozinha com ele em Rainha Tormenta. Ou no caso de Vampigami, onde ela se esforça a ir ver um show de terror, mesmo tendo muito medo, porque achava que se não gostasse das mesmas coisas que o Adrian, ele iria deixar de gostar dela. Sendo que, de novo, cronologicamente, Rainha Tormenta vem antes, e lá ela descobre que, pasmem, eles não gostam das mesmas coisas. E aí, pô, tem sublimação também. E tipo, no início eu ainda tentei dar uma forçada, tentar ser um pouco mais bondoso com o episódio, quando a gente só tinha trechos dele, porque a ideia da Marinette só querer ser amiga da Sublime podia dar algum roteiro engraçadinho. Mas eu não sei o que é pra eu achar desse episódio, porque a única coisa que a Marinette tá fazendo é voltar a ser aquela obsessiva insuportável que ela já superou ser há muito tempo atrás. E aí tá, o que você quer que eu descubra com esse episódio? Que a Marinette e a Ladybug são imperfeitas? Pô, irmão, tem temporadas inteiras especiais que demonstram isso. Todo mundo sabe! Aí tu vê ela fica traumatizada, usando os poderes de Ladybug pra uma coisa egoísta, sendo que ela sabe que isso sempre dá problema. Nossa, na moral, esse episódio me estressa. Se você for rever a temporada, pula esse episódio. Você não precisa passar por essa tortura 2 vezes. Mas eu acho que o auge disso ainda é realmente Papai Cop, onde ela, sem explicação nenhuma, taca a Sabrina pra bosta e vira basicamente a Marinette da primeira temporada sem tirar nem pôr. E não, a Marinette não guardava o rancor dela. Isso fica claro por ela ter um Miraculous e diretamente ela confirmar que fez bem dando ele pra ela no início do episódio. É muito confuso pra mim como fazem a Sabrina toda coitada do episódio inteiro pra Marinette fazer isso, já que diretamente só faz ela parecer a pior pessoa do mundo. E eu falei Marinette da primeira temporada? Eu errei. Eu acho que nem da primeira temporada será tão escrota com essas daqui. É uma descaracterização em outro nível. E aí esse chove não molha na personalidade da personagem me deixa muito confuso do que exatamente queriam fazer com ela. É como se fossem obrigados a ainda escrever a Marinette como bobinha, mas ninguém ali realmente sabia como fazer isso do jeito certo. Aí todo mundo, sem comunicação nenhuma, foi fazer uns episódios do jeito que eles achavam que tava certo. Tanto que episódios como Rainha Tormenta e Lobe a Voz, eu nem acho que a Marinette tá ruim. Tem até aquela ceninha mega legal dela deixando o Adrian voltar sozinho pra casa e dizendo que, embora ela queira muito, ela não vai atrás dele. É muito confuso, mano. Isso me estressa, na moral. Porém, entretanto, todavia, nem só de descaracterização vive o homem. Depois desse início, a Marinette vai ficando mais contida e interessante. E eu nunca pensei que diria isso, mas eu acho que o trauma é o que tá salvando a personagem. Eu acho muito legal como estão fazendo ela se degradar cada vez mais com o seu segredo. Ela acha que tá fazendo a coisa certa, mas no fundo sabe que não é verdade. É muito bom como Lady Chaos mostra isso. Ela manipula toda uma situação para que o Adrian veja o pai como alguém bom, mas ao mesmo tempo, no episódio seguinte, nós vemos a Marinette surtando tentando desenhar o Gabriel, falando para si mesma como ela não queria isso, que sabia que ele não era uma boa pessoa, alucinando num nível muito grande. Ou em Nemesis, onde manter essa máscara pesa tanto que ela começa a deixar ela ruir, ficando assustada com o que ela mesma fez com o Adrian, com toda aquela manipulação. Ele estava prestes a criar um museu pro homem que passou quase a vida toda negligenciando ele, e que ela sabe que foi o homem que fez tanto mal pra vida dos dois. Enquanto guarda esse segredo, a Marinette começa a se tornar parecida com Gabriel inconscientemente, porque ela tá manipulando situações e pessoas para que elas não descubram a verdade. Eu brinquei lá em cima falando do Adrian, mas ele realmente sofre o risco de morrer por dentro. A Marinette tá escondendo quem fez a vida dele um inferno como o Adrian, como Cat Noir, e tá sendo tratado como herói por isso. E pior, por vezes usou de magia para mexer diretamente com a sua mente, o que é uma das coisas que mais quebra o Adrian durante a 5ª temporada. É agonizante ver ele não fazendo ideia do porquê ele tá obedecendo o pai, mesmo que se esforce muito para não fazer isso. É uma excelente forma de mostrar como mentiras escalam e te corrompem. O meu maior problema com esse arco, porém, ainda tá na falta de foco no Adrian e a Natalie.
Eu não sei se eles pretendem botar ela como culpada na trama, mas ela diretamente é parte do problema. Quando a Marinette pensa em contar, ela dá um sermão nela. Fica morrendo de raiva falando que ela tem que segurar o segredo, sendo que ela só tá tirando o corpo fora. A Natalie é diretamente responsável por tudo que fez ajudando o Monark. Ela não é santa e merece sofrer consequência pelo que ela fez. Ah, mas a Marinette que pediu pra ela não contar. Cara, ela tinha 14 anos. Viu a quase mãe do namorado morrer na sua frente. No mesmo dia, descobriu que o pai dele é um super vilão. Descobriu que ele guarda um cadáver no porão. E no fim, ele basicamente churrasca na frente dela. Se em uma situação comum você não devia deixar um adolescente tomar essa atitude, imagina um adolescente que passou por tudo isso. Enfim, a existência da Natalie é só mais uma coisa que confirma que o ódio na Alia é irracional, porque ela mesma está tomando uma atitude 20 vezes pior que ela, sendo uma adulta, e não recebe metade do hate. Dito isso, acho que o episódio com a Marinette mega doidinha e preocupada que melhor funciona é a Regina Razione, porque lá tem um motivo coerente, o fato de que seu avô está morrendo, então é muito fácil de simpatizar com ela. Somente porque eu acho que daria pra simpatizar de qualquer jeito, porque esse episódio é muito bom. É tão interessante a forma que eles tratam a partida dele com uma sutileza que eu nunca esperaria nas outras temporadas. Toda a cena da Marinette desesperada, sabendo que mesmo sendo tão poderosa, não podia fazer nada perante a morte, ela desabando com o Adrian e aquela cena final só com a musiquinha mostrando como estava após a partida dele. Cara, que cenas legais. É um episódio tão fofo e, de novo, com um fanservice muito bem colocado. Ai, que da hora. Mesma coisa pra Lady Chaos, onde ela diretamente tá nervosa por toda a questão do segredo, então é bem coerente. E eu vou ter que tocar nessa tecla de novo, não tem pra onde correr, porque eu ainda não tô aceitando isso. Que ideia de jirico é essa de lançar os episódios desorganizados e ainda por cima fazer uma lista de episódios na ordem que não estão na ordem? Isso é mais comum no começo, mas por exemplo, você tem a Caroline Disney desenhista, que é o episódio 2, que já foi akumatizada, mas ela é akumatizada no 3, então o 3 vem antes. Aí após crédito do episódio 6 mostra a Fury, que só vem de fato no episódio 14, e eu me pergunto por quê? Por que não simplesmente fizeram a lista oficial na ordem? Tipo, não é nem um caso de, demandaria dinheiro, foi um erro que não dava pra consertar porque eles iam gastar. É literalmente uma lista que tu faz no Canvas. Eu e todo mundo via os episódios e ficava muito confuso. Até porque, por exemplo, vocês já notaram como Desenhista foi lançado como primeiro episódio, mas ele não é o primeiro episódio, só que ele é escrito como primeiro episódio? Porque ele introduz os heróis principais, tem uma dinâmica com o Core 4, ele é um tanto expositivo pra poder mostrar pro público o que eles estão vendo. No fim, a temporada termina e você tem que procurar na internet se alguém fez uma lista botando os episódios na ordem bonitinha. E nessa coisa de ordem de episódios... Nemesis, né? Assim, eu vou ter que ser o advogado do diabo aqui e dizer que as pessoas estão pegando muito pesado com Nemesis. Tem gente falando que é o pior finale que Miraculous já teve, sendo que, tipo, calma, gente. A gente já teve o finale da terceira temporada, nenhum vai poder pegar esse posto. O episódio é bom, ele perpetua ainda mais o perigo da Chrysalis e apesar de tudo, eu ainda acho ela muito assombrosa aqui. A forma que ela se disfarça de cada um, anda em várias direções, sempre se camuflando nas multidões, é maluquice. Ela nem achava que estava realmente sendo seguida e ainda assim, ela toma um extremo cuidado. A série não se preocupava nem um pouco em fazer isso com o Rock Moth, não é à toa que ele pedia para levar os Miraculous diretamente para casa dele. Além disso, o plano todo é muito bem arquitetado e a forma que utiliza da akumatizada pra Alia desabafar, ao mesmo tempo que torna tudo muito mais real, é muito interessante. É muito engraçado ela enchendo de porrada a Ladybug. E todo aquele momento das catacumbas depois do fim fica tão bizarro. Realmente me pegou de surpresa ela se disfarçar do King Monkey. O problema aqui é, antes de tudo, eles já tinham anunciado que não teria parte 1 e parte 2 no fim dessa temporada, e seria reservada ao começo da 7ª. Então, já era meio previsível que não fecharia com um grande evento. Mas independente disso, o grande público não tinha essa informação, e 2, continua sendo um final muito, muito aberto. Fecha com pouca sensação de fim de temporada, e parece mais algo do meio dela, ou sei lá, um penúltimo episódio. Se tivesse pelo menos programado pro começo da 7ª temporada sair na semana seguinte, isso seria mais perdoável, mas não é isso que aconteceu. Segundo, é claro, nossa senhora, como forçaram pra Chrysalis fugir.
Eu já vi uma cacetada de soluções simples pra resolver o problema aqui, e todas elas fazem muito mais sentido. Mas principalmente, por que Ladybug não deu pra Polymouse o Miraculous da abelha pra paralisar a Layla? Por que não foram atrás do Luca pra terem a segunda chance do lado deles? Enfim... Dava pra terem formulado algo que permitisse a vilã fugir, mas sem ficar dando sopa, e parece que eles são todos burros que não conseguem pegar uma única mulher grávida. Dito isso, eu acho que no pior dos casos seria um nota 6. Além disso, aqui vai uma reclamação meio minúscula às causas. Eu acho muito bom que perdemos a obrigatoriedade de todos os episódios terem sequências de transformação, porque isso era inutilmente uma forma de encher episódios que muitas vezes precisavam de todo o tempo possível. Além de que basicamente apagaram de vez toda aquela necessidade de ter uma sequência quando eles usavam os poderes, o que também era outra coisa inútil. E aí, isso já era uma coisa que a Quinta já fazia, mas aqui se perpetuou. Só que eu acho que eles pegaram muito pesado e perderam ponto. Porque, por exemplo, se em 26 episódios, 7 deles tivessem sequências de transformação da Marinette, Cat Noir, ou mesmo da Rena Rouge e Carapace, isso não se torna um grande problema. Mas você tem alguns heróis que estão sempre ali no episódio sem ter transformação ainda, como a própria Alia, que é essencial pra temporada, enquanto outros que mal aparecem já ganharam, como Kim. Eu entendo a ideia de manter pro episódio de destaque em alguns casos, como o Mark, por exemplo. Mas aí você tem o Pegasus ganhando a sua em um episódio que ele sequer é o grande foco. E aí, não podendo reprisar ela muitos episódios depois, quase no final da temporada. E isso me pega porque, cara, a transformação da Ladybug parece que foi animada no MMD há anos atrás. Claramente ela não tá terminada. Foi por isso que eu nem contei quando eu tava falando de transformações estarem boas. Tem momentos que você vê que ela tá mal renderizada, e aí você tinha mais 25 episódios pra corrigir isso e mostrar a transformação finalizada dela, e simplesmente você não faz. O problema de reclamar disso é que a gente reclama de uma coisa e a Miraculous Corp entende o contrário. Tem chance de voltar a ter sequência em todos os episódios por causa disso. E imagina, casos como seria a Adormecida, que tem praticamente a equipe toda, cada um se transformando. Não é isso que eu quero. Mas eu acho que o maior e gigantesco problema dessa temporada, inevitavelmente, é que ela ainda é de Miraculous. Você ainda vai ter que ver uma série medíocre em sua maioria pra chegar lá até a quinta que é boa, e aí nessa que é ótima. Mas aí você sempre tem que ver com o pensamento de, tá, o Nino tá bem escrito nessa temporada, mas seria mais impactante se esse problema com os pais fosse evidenciado antes. Tá, o Ivan tem uma problemática sobre a sua força, mas isso não existia antes. O Rockmuff causou muita dor a todos, mas a maior parte da série, ele só vai ser um palhaço. Isso sem falar daqueles retcons que são, tipo, brutais. Em teoria, a Natalie desde sempre cuida do Adrian como se fosse um filho pra ela, mas na primeira temporada ela não parecia estar sendo escrita pra assumir esse papel. E em Cat Blank, você tem ela dizendo diretamente ao Gabriel que o Adrian é o Cat Noir, mesmo sabendo o que ele faria com essa informação. Sem falar, claro, nas questões de animação, as formas manjadas, e assim vai, tudo aquilo que eu já falei no meu primeiro vídeo. Pô, vocês viram, maior parte aqui, eu tô rasgando elogios dessa temporada, mas sempre que eu penso nisso, eu fico, ok, como eu vou recomendar ela pra outras pessoas? Se até chegar nessa parte legal, eles vão ter que ver mais de 100 episódios de nada. É só falar pra pular pra essa temporada. Tá, talvez ela até consiga entender o que tá acontecendo, já que essa temporada é meio que um soft reboot. Mas, e aí, como é que a pessoa vai se afeiçoar aos personagens? Você tem que ter o passado todo da Marinette, Ladybug e Adrian pra você poder sentir de verdade a dor deles. Vai ficar uma lacuna muito grande. A melhor coisa que eu consigo pensar que dá pra fazer, mas eles não vão, era refazer as 5 primeiras temporadas, convertendo as 5 em no máximo 3, com uma animação muito melhor. Dessa forma, você pode consertar alguns personagens que ainda são ruins, tipo os heróis de Nova York, colocar a personalidade estabelecida em quem não tinha ela no começo, dar foreshadows muito melhores, e deixar o vilão mais interessante, de forma que pessoas novas possam apreciar a série, sem ter que esperar incansavelmente o nossa, daqui a 1000 episódios fica bom, hein? Se eles não quisessem alongar a série pra sempre, porque de novo a ZEG não tem outras séries importantes e que sustentem o estúdio, dava pra você terminar ela e depois fazer isso. Mas provavelmente Miraculous vai ter aí as suas 20 temporadas. Apesar de tudo, eu tô muito animado pra próxima temporada. Eu espero que ela venha logo e continue só elevando a série cada vez mais. Porque apesar de tudo, eu ainda amo muito Miraculous Ladybug. Mais um vídeo de 1 hora terminado, o segundo desse ano já, então obviamente tô muito cansado. Obrigado por ver esse vídeo até aqui,
faz todo aquele processo que eu já disse antes, de like, se inscrever, apertar o botão de hype, e nós nos vemos de novo na 7ª temporada. Tchau!